tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos nessa Conversas sobre Patrimônio, um evento produzido pelo Centro de Letras e Arte para o Festival do Conhecimento de 2021, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, PR5, organizado por mim, a decana do Centro, e pela professora Maria Clara Amado Martins, coordenadora de extensão do CLA. Eu sou arquiteta, doutora, trabalhei com patrimônio e muito me orgulho de estar aqui hoje, por ter sido aluna de 3 expoentes na área de patrimônio cultural. Meu principal estágio foi na obra de restauração do convento de Santo Antônio, em 1984. Meu mestrado e doutorado são sobre o bairro da Lagoa como patrimônio cultural. Eu agora vou fazer uma breve apresentação do currículo dos nossos participantes. É breve porque é tão extenso que não caberia aqui falar de todos eles, tudo que eu gostaria de falar. Professor Línio Gomes Pascoal Coelho, arquiteto e urbanista, graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Livre docente e doutor em arquitetura pela FAO-UFRJ. Professor de 1959 a 2005 na FAO-UFRJ, na graduação e na pós-graduação. Professor titular da FAO. Ex-chefe do Serviço de Tombamento e Proteção da Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Guanabara e da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, de 1965 a 77. Ex-conselheiro do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural da cidade do Rio de Janeiro, de 1980 a 1984. Membro do Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, de 2016 a 2018. E como ele não para... É membro do Conselho Estadual de Tombamento do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, 2019 a 2022, e da gestão atual do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. E é autor de diversos livros ligados a patrimônio cultural. Professor William Seba Malman-Bittar é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FAO-UFRJ, livre docente em Arquitetura, especialização em Docência Superior. Professor adjunto aposentado da FAO-UFRJ, autor de vários livros e artigos nas áreas de arquitetura do Brasil e conservação e restauração do patrimônio cultural. Atua como consultor e pesquisador na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em arquitetura no Brasil e conservação e restauração do patrimônio cultural. Professor Francisco Salvador Veríssimo, possui pós-graduação em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professor adjunto aposentado da FAO-UFRJ, tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em conservação e restauração, arquitetura no Brasil e espaços urbanos, atuando principalmente nos seguintes temas: urbanismo, cotidiano, história, memória e cidade. Os professores estão aqui porque participaram da construção da história do patrimônio cultural, aplicando seus conhecimentos em sala de aula, também atuando em projetos e obras de restauro e publicando livros sobre patrimônio. Temos ainda a professora Maria Clara Amado Martins, professora da FAO-UFRJ, doutora pela FAO, coordenadora de extensão do Centro de Letras e Artes, com pós-doutoramento concluído no PPGAB-EBA, professora do Departamento de História e Teoria da FAO-UFRJ, possui experiência no ensino e pesquisa na área de arquitetura e urbanismo e patrimônio cultural, ministrando disciplinas de teoria da arquitetura, história da arquitetura e das artes, conservação e restauro, com pesquisas na área do patrimônio cultural. Participou ainda do projeto Sagas, Saúde, Gamboa e Santo Cristo. Convidamos também a professora Juliana Pavan, professora adjunta do Departamento de História e Teoria da FAO-UFRJ, doutora pela FAO, cuja principal área de pesquisa e atuação são preservação e restauração do patrimônio cultural, arquitetônico e urbano. A professora está nos dando um apoio logístico e técnico. Bom, vamos começar nosso bate-papo. Eu queria perguntar primeiro para o professor Línio, eu gostaria que o senhor contasse para a gente, professor, sobre o tombamento das pedras da região administrativa da Barra da Tijuca em 1969. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, vamos falar. Primeiro vamos registrar, nós estamos hoje no dia 13 de junho de 2021, dia de Santo Antônio, né? E é uma data singular, porque um dos nossos projetos maiores na cidade do Rio de Janeiro é o restauro de Santo Antônio. Perfeito? Sobre as pedras da Barra da Tijuca, tudo começou com o tombamento da Pedra da Panela, não é? E que mais tarde, quando sai o plano Lúcio Costa, o Lúcio vai colocar a pedra, inclusive, com um balizamento
do gabarito da região. Depois fizemos outros tombamentos, aliás, todos os tombamentos, todas as pedras e elevações, morros, né, da Tijuca, da Barra, nós tentamos tombá-los todos. Alguns tombaram durante a minha administração ainda, e outros ficaram para mais tarde. Isso foi uma coisa importante, porque no Brasil, em geral, né, o IPHAN, até talvez 64, 65, no Brasil, nós não tivéssemos tombado áreas florestadas, né, nem pedras, né? Isso foi realmente uma novidade, que naquela ocasião a Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Guanabara, dirigida por Marcelo de Ipanema, depois por Trajano Quiñones, depois novamente por Marcelo, nós fizemos então, era uma equipe muito grande, claro, nós todos fizemos esses tombamentos que repercutiram muito dentro da cultura de tombamento, e tão vigente na época, né? Porque, inclusive, tombamos uma árvore, né? Tombamos 10 árvores em Paquetá, né? Que novidade, que loucura tombar árvore, né? A árvore vai ser demolida, vai morrer, mas enquanto ela não morre, ela vive conosco, não é? E nós podemos curtir essa vivência coletiva, que patrimônio só se preserva se vivo conosco. Patrimônio não é passado, patrimônio é presente. Nós estamos sempre convivendo com esses elementos do passado, mas que não são passados. Estão na nossa vida, na nossa casa, na nossa rua. É a árvore da esquina, é o morro lá de trás, né? Enfim, é aquele mar em frente, né? Tudo isso é realmente o nosso patrimônio, porque patrimônio é tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, tudo onde a gente vive, tudo que a gente pensa, tudo que a gente age, tudo que a gente sente, né? Esse é o conceito de patrimônio. E a natureza entra aí com uma coisa importantíssima, né? É isso. Agora eu vou passar, professor. Cristina? Oi, você quer... Não, eu só queria fazer um comentário aqui. Sim, eu só queria fazer um comentário que quando eu fiz o doutorado sobre a Barra da Tijuca, né? E aí eu fui ler no plano piloto essa questão do Lúcio Costa, elogiando o tombamento das pedras e usando o gabarito, acho que são 70 metros, se eu não me engano, professor. Eu fico pensando como seria a Barra da Tijuca sem esse balizamento, né? Porque a loucura já imperou, né, na questão de arranha-céus. Era só um comentário, tá? Então, eu só quero chamar a atenção da importância disso. Só isso. Segue, Cristina, desculpa. Eu quero compartilhar uma foto e perguntar o que isso lembra o professor Línio. Mas já me perguntaram, né? Ah, meu Deus, o bigode era preto, né? O bigode era preto. Usava gravata, o cabelo era grande, mas a vontade nesse grupo de preservar esse país era muito maior ainda, né? Porque esse é o compromisso de Brasília, não é? Quando nós participamos, eu participei com o representante do IAB, da Guanabara, não do patrimônio onde eu estava ainda, como eu tinha brigado com o diretor do patrimônio por causa do Elixir de Nogueira, que eu me recusava a deixar ser demolido, não é? Mas isso é outra história para outro site, para outra novela, assim. Então nós fomos representando o IAB e levamos alguns pontos, levamos um dossiê, né, de pontos importantes. Entre os mais importantes que nós levamos para essa reunião, eu posso considerar aquele que nós estávamos propondo que a disciplina de preservação do patrimônio cultural fosse inserida nos currículos mínimos de arquitetura. Não era naquela ocasião. E mais ainda, que nos níveis primário e secundário também fosse inserida essa disciplina. E mais ainda, que todos os cursos superiores deveriam abordar o problema da preservação do patrimônio cultural desse país. Mas por que a reunião? Essa reunião foi marcada, foi convocada pelo ministro Passarinho, não é? Porque nós estamos vivendo um momento muito desagradável no Rio de Janeiro. Demolição do Elixir de Nogueira, em Sabará, um padre comerciante, né, vende uns acasos de uma igreja, e o Passarinho então resolveu, né,
resolveu convocar todos os governadores e prefeitos, e como ainda convocou também todos os responsáveis por instituições culturais que versassem seu patrimônio. Aí aparece o nosso compromisso de Brasília, 1970, 3 a 5 de abril. Obrigada, professor. Tem um assunto, tem um tópico que envolve todos vocês, tem uma história que envolve todos vocês, que eu gostaria de perguntar para os professores Veríssimo e William. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui. O que é que você vai compartilhar? Cuidado. Não, pode deixar. Que é A sobre criança na sala. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso, professores? Cabelo preto, nova. O professor William aqui, eu sei que Veríssimo também estava envolvido. Sim, estamos todos envolvidos. Nós nos envolvemos desde aquela época e nunca mais saímos disso. Não é verdade, William? Não é verdade, Francisco? Até Maria Clara depositou no grupo, se envolveu também. Patrimônio é uma doença, né? É um vírus. Pior do que esse ano por aí matando. Nós não andamos matando, não andamos salvando. A diferença é essa, desses que andam por aí dirigindo o país, né? Fala, William, sobre o High Life. Bom, boa tarde a todos. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer a professora Cristina, a professora Maria Clara, pelo convite. E antes de comentar esse episódio, entre muitos que a gente compartilhou, eu queria dizer uma coisa aqui, até é bom que fique público num festival como esse, que eu só estou aqui hoje falando com vocês por causa dessas duas outras pessoas que estão aí, que é o professor Olínio Coelho, meu professor, com quem eu comecei em 1975 como monitor, com 19 anos, e que acreditou, e depois fomos caminhando juntos, e depois o prazer de ter trabalhado como estagiário do professor Francisco Veríssimo, num projeto dele, também ligado a patrimônio, que era o Museu dos Teatros, lá em Botafogo. Daí para frente, me formei, ficamos amigos, colegas, e o professor Veríssimo também tem importância muito grande para eu começar a trabalhar nessa área, e para completar esse trio que praticamente me ajudou a começar, o professor Murilo Gouveia, que hoje não está mais aqui entre nós. Então, eu aproveito em público para agradecer e prestar uma homenagem a esses dois amigos que eu tenho aqui, mestres, e agradecer por ter essa chance de falar isso ao vivo. E obrigado a vocês. E vejo também gente que eu já tive a oportunidade de estar do outro lado, que são vocês três, e tendo que a continuação. Espero que continue mesmo. Sobre o High Life, isso foi uma das muitas peripécias. Nesse caso, essa imagem que está aí no jornal, nós estávamos nesses ventos demolitórios na cidade. Se eu não me engano, isso foi em janeiro de 83, e logo um pouquinho depois de ter acontecido o episódio do Castelinho, em dezembro de 82, e que nós começamos a lembrarmos que estava num governo de exceção. Isso era, e ainda mais trabalhando com um período de arquitetura que sempre foi muito desprezado pela cultura oficial, que era o ecletismo, e que os modernistas que criaram patrimônio histórico e artístico nacional, em 1937, eles tinham algum problema, não sei se psicológico, algum problema que eu nunca consegui entender, deve ser alguma coisa genética, que eles ouviam falar no ecletismo e se arrepiavam. Ou seja, para aquele povo só existia a arquitetura colonial, com algumas exceções pela arquitetura do início do reinado e do império, depois deixa de existir e só voltava a fazer odes à arquitetura moderna. De certa forma, inventava-se uma história. Como se inventa hoje, através de notícias falsas, naquela época se inventava por omissões. Ou, às vezes, dentro da própria academia, se encarregava de desacreditar ou desvirtuar. E, por conta disso, os dois, aqui eu vou aproveitar de novo a presença dos dois,
Eu vi com o professor Olinda, ele estava falando de Elixir de Nogueira, o cuidado que ele tinha particular com essas obras que até então era como aquele filme A Vila do Charlemagne, aquelas que não se pode dizer o nome. Então, falar do ecletismo. E depois, em conjunto com meu querido amigo que está aqui embaixo, professor Veríssimo, nós ficamos encarregados, na época da FAO, do DHT, de fazer um pequeno inventário sobre o movimento neocolonial, que o professor Lino conhece bem, que já tinha colocado até a carreira em xeque para defender um bem desse, que era o Solar de Monjope. Então, ali, com o Veríssimo, nós fizemos aquele inventário do neocolonial, que era mais maldito ainda. Esse, inclusive, era maldito assumidamente, por parecer de figuras como o do Lúcio Costa, em relação ao Monjope, onde ele demonstrando claramente que não tinha o menor interesse. Então, o High Life estaria mais ou menos nesse pacote. Então, isso aconteceu em janeiro de 83, que era a sede do INCRA, e que estava sendo esvaziado por dentro. O professor Aline me avisou, nós fomos para lá, se eu não me engano, amanhã de domingo, e ficamos ali pela porta, os dois, como dois fantasmas, vagando por ali, para ver o que acontecia, até que chegou o jornalista, se eu não me engano, era César, se eu não tenho, tem muitos anos isso. E aí ele fez essa matéria do jornal, essa matéria foi, levantou-se a questão e, contra muita coisa, esse edifício acabou sendo preservado. E na mesma hora, era uma coisa muito difícil, não havia internet. Tivemos que ir para arquivos, verificar o histórico do bem, o que ele era, a importância desse bem. E esse, em especial, na época, eu lembro que eu fui para o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro e encontrei... Olha, tem muito tempo eu teria que consultar os arquivos, mas, se eu não me engano, era do Barão do Rio Preto, ou do Visconde do Rio Preto, o sobrado original. Rio Preto. E logo depois, isso representando, portanto, o auge lá do século XIX, e depois um empresário, Pascoal Segreto, teria utilizado, talvez arrendado esse edifício, e ele teria virado, vamos dizer assim, uma discreta casa de tolerância no início do século XIX, 20, aliás. E aí nós encontramos algumas notícias no jornal, dizendo, a população vizinha dizendo que, pedindo providências pelos maus hábitos de pessoas de má vida que, porventura, habitasse esse edifício. Algum tempo depois, ele foi desocupado, é quando começa o High Life, um clube bem famoso na história do Carnaval do Rio de Janeiro, que tinha bailes com títulos bem particulares, como o Baile do Cabide, Mamãe Eu Vou às Compras, e não tinha uma boa fama entre as boas famílias. Depois virou... Até por acaso o edifício tem a ideia de se perpetuar como uso, né? Ele era um bordel, virou INCRA. Então, ele tem realmente uma afinidade com seus usos originais. E com tudo isso, ele conseguiu ser preservado. E eu acrescento uma coisa: todas as vezes que eu estive envolvido, muitas delas, quase todas, com esses dois que estão aí e com outras pessoas, nós nunca chegávamos e entrávamos sem proposta. Por exemplo, aqui eu me lembro que a gente propunha, estamos falando em 1983, sem internet, o Museu do Carnaval. Antes do Sambódromo fazer aquela coisinha para o Museu do Carnaval, com aquele pé direito insignificante, para uma coisa grandiosa, como é o Carnaval, do que aquele pedacinho embaixo do Arco da Apoteose. Quando foi o caso do Castelinho, havia uma proposta dos moradores para um outro uso. Ou seja, o que eu falo aqui de patrimônio, eu acho que eu tenho ele talvez assine embaixo. Não há a preservação sem um uso, isso aí é uma carta patrimonial, uma função útil à sociedade. Eu sempre acrescento que essa função útil à sociedade pode ser óbvio. Ela existe a partir da sociedade. Não existe, para minha opinião, e cada vez tenho mais certeza disso, uma imposição de uso. O professor Lino sempre disse que, quando as pessoas conhecem, elas aprendem a preservar. E acrescento, aprende a preservar a partir do momento que elas usam e que aquilo passa a ter seu pertencimento. E ela é a principal, o cidadão, o indivíduo, é seu principal fiscal. Ele conhece e ajuda a preservar.
não uma imposição de história, não é simplesmente pegar um vestido ou um fraque e colocar numa vitrine e ficar tirando foto do lado, dizer que aquilo, a partir dali, virou patrimônio. Não, aquilo é circo, é autoveneração, algo que só ditadores têm o hábito de fazer. Professor Veríssimo, quer falar um pouquinho sobre o High Life e o Castelinho? Eu me sentia, primeiro, falar aqui sobre o professor Olínio, né? Ele foi o grande incentivador para a gente seguir nisso, toda essa parte de patrimônio. Ele realmente é uma pessoa fundamental. Também o professor Murilo, que sempre nos apoiou muito, também um nome muito, o William já comentou também, todos eles. O Olínio foi um desbravador dessa parte, vamos dizer assim, do patrimônio, mas no sentido cultural, que tudo faz parte de uma sociedade, seja o passado, e na época que exatamente está se falando do High Life, os anos 70, né, só se via colonial, alguma coisa do neoclássico, e o resto era apenas construção, vamos dizer, de um ilustre arquiteto, né? Isso criou uma mentalidade que foi realmente muito prejudicial a todo o patrimônio cultural, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, onde o neocolonial e Art Deco tiveram exemplares que foram destruídos, entendeu? E que só tinha, parecendo até o Olínio lembrava, o último dos moicanos, brigando para preservar isso, e a gente começou também a trabalhar sobre isso, a escrever sobre isso, com muita ajuda do professor Olínio. Isso realmente aconteceu. O High Life é a mesma história que ninguém queria saber do ecletismo, enfim. Era uma coisa que podia ser jogada fora, descartada, e estavam lá brigando, entendeu? Conhecíamos os mosqueteiros, entendeu? Os 3 mosqueteiros, e não faltava até o D'Artagnan naquele caso. Mas não tinha, realmente era uma coisa que ficava do lado, e que hoje, graças a Deus, mudou. Isso se deve muito ao patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, do antigo Estado da Guanabara, né? Que o Olínio foi o que preservou a questão ecológica, a questão de grandes conjuntos urbanos ecléticos. Ele também fez muito tombamento, ele, o Florentino, o professor Florentino, o próprio Trajano, né, também fez muito essa parte. Então, foi ali. E a década de 70, como teve um boom imobiliário, todo esse patrimônio estava praticamente estava pronto a ser tudo demolido. E alguns foram, né? E o Castelinho e o High Life foram conseguiu se preservar, né? E com a gente trabalhando, escrevendo, dando aula, mostrando o valor desses elementos, inclusive o William falou sobre o inventário neocolonial, que era uma coisa que praticamente não se falava, né? Porque o grande condutor da arquitetura daquele momento achava que por ele ter feito parte desse movimento e depois trocou de lado, né, vamos dizer assim, ele achava que aquilo era tudo uma grande farsa, que não tinha valor nenhum. E para gerações posteriores, do Olínio, nossa, isso realmente estava ali, e a gente gostava de ver aquilo, né? Gostava de olhar aquela arquitetura, de preservar esse monumento. Então foi isso, acho que começamos por aí, quase que brigando, como o William disse, né, sozinhos lá no meio do castelo, como as fantasmas, né, passando por ali, enquanto que nada era feito. E ali no Castelinho eu considero que ali começou a grande virada do High Life. Verdade. E o Castelinho começou a grande mudança em termos de preservação, não só no Rio de Janeiro, mas acho que no Brasil inteiro. Acho que foi muito importante isso que a gente fez, principalmente o professor Olínio, quando chefe do tombamento, né? E vi várias vezes brigando, inclusive, sobre a questão do Monjope, né? Eu me lembro de uma passagem, meninos, eu vi, brigando com o secretário de Cultura, secretário de Educação e Cultura, me corrija, Olínio, se era secretário de Educação e Cultura ou só de Cultura.
que brigando com ele, porque ele queria que ele tombasse, ele disse que não ia tombar, enfim, foi um ato bonito, corajoso que o professor Olínio fez daquele momento. Muito importante. O Solamão Jobim tem uma história muito importante, muito triste e muito significativa da acessibilidade das pessoas. O Francisco vai contar para vocês. Nós estamos, durante a demolição, recebemos a notícia que demoliu, fomos para lá. Tivemos um grupo de colegas da faculdade, também foram alunos, né? O Deco, né? O Joacir, né? Deco já falecido também. Fomos. E os tratores destruindo. Foi tudo a base do trator, né? Parecia uma guerra. Era uma guerra. Destruindo a cultura brasileira, sem a menor dúvida, né? Aí, no meio daquela coisa toda, nós procuramos um painel de azulejo. Não é, Francisco? Procuramos um painel de azulejo que poderia estar ainda inteiro, azulejo do século XVIII, no Nordeste. E aí, o que aconteceu, Francisco? Eram os painéis do claustro do convento de Santo Antônio de Paraguaçu, se não me falha. Eu acho que era isso, não estou qualquer coisa. Porque aquela coisa foi feita à noite, né? A demolição começou à noite. Numa sexta-feira à noite. Não foi sexta-feira 13, mas era sexta-feira. E demolindo tudo com aquela bola de demolição, inclusive, fazendo tudo. E quando a gente chegou, já estava a parte da frente do Monjob toda demolida. Só a parte de trás que tinha sido impedido, né? Acho que o professor Olínio entrou, eu não sei, o patrimônio... Nós paralisamos a demolição. O proprietário mandou parar a demolição. Mas começamos a pegar os escombros dessa demolição, catando pedaços de azulejo. Foi aí que o Francisco, conversando com o tratorista, né, não, foi da operação destruição, o que foi que ele falou para você, Francisco? Não, foi para o Deco. E o Deco passou para mim, aí ele disse o seguinte, que os caras queriam demolir com urgência e que tudo fosse abaixo. E a ordem para o operador da máquina foi de jogar tudo abaixo. Mas ele gostou muito dos painéis de azulejo e ele disse assim, isso aqui ia ficar muito bom na minha casa. E ele falou com os donos da demolição e disse o seguinte, olha, nós vamos deixar isso aqui, você bota escombro em cima, depois, quando terminar tudo, você leva para a tua casa. Ia ficar bonito na sala de jantar dele. Ou seja, ele queria botar no banheiro. Ele falou banheiro. Não. Ou banheiro, ou sala, eu acho que era sala. E ele tinha mais sensibilidade que todos, por isso conseguiu se salvar esse painel de azulejos. E o falecido Deco falei com o Deco, e ele tinha que ir para a faculdade, saiu, e eu falei para o professor Olínio, aí a gente começou a escavar ali e conseguimos vários painéis de azulejo, né, sobre a fuga de José do Egito, enfim, textos, paisagens bíblicas, né, que tinha. Isso está até hoje, não foi, está no Museu Está no Museu Histórico Nacional. Nós paralisamos a demolição e foi recolhido para o Museu Histórico Nacional. E o Castelinho também foi um negócio muito significativo, né? Éramos colegas do secretário de Obras, do Planejamento, que era o Carlos Alberto, nosso professor da Faculdade de Arquitetura. Ele me disse, olha, o prefeito autorizou a demolição do Castelinho. Mas não é possível, autorizou. Havia um processo de desapropriação antigo e foi autorizado. Eu perguntei, era uma tarde, uma sexta-feira, eu perguntei, Carlinhos, eu posso ir lá com o pessoal tentar salvar isso, fazer um movimento? Você não vai mandar prender a gente, não? Eu perguntei assim, em plena ditadura, né? Não, pode ir, que eu vou falar com o pessoal, não tem problema não. Pode ir. Aí nós fomos. No dia seguinte, juntamos muita gente na porta do Castelinho, a criançada toda da redondeza, os jovens, as senhoras, os senhores, todos, professores da faculdade, fizemos um movimento, apareceu uma Kombi, o Albino Pinheiro trouxe uma Kombi, começou a gritar, a anunciar aquilo, houve fila, o povo entrou no Castelinho, subiu o Castelinho, olha,
foi um acontecimento. Daí em diante, mudou um pouco. O povo preservou. Foi esse povo que foi lá gritar conosco. Nós fomos porta-vozes disso. Gritar conosco pela salvaguarda do Castelinho. Esse povo conseguiu o tombamento. 2 dias depois, estávamos no gabinete do prefeito. O prefeito, naquela coisa, respondia pela prefeitura. E fomos lá. E ele nos afiançou que o edifício seria tombado. Na mesma semana, eu estava no Conselho Municipal de Tombamento. Naquela semana, então, fizemos a proposta, foi assinado o decreto e o prédio está lá. Muito é um marco interessante essa na história né? da preservação do Rio de Janeiro. Muito interessante essas histórias todas. Agora... Cristina, deixa eu acrescentar só uma coisa, claro, porque nós estamos conversando, mas isso vai para o público no festival. Então, para quem quiser ter maior informação da história, o Solar Monjope era um casarão suntuoso que ficava na Rua Jardim Botânico, onde hoje é o Parque Lage, em frente ao Parque Lage, onde temos um condomínio de 6 edifícios que, tempos depois, acabou se apropriando do terreno. Então, ele ficava ali. Foi uma novela que durou alguns meses, até que ele foi ao chão, o terreno ficou vazio, demorou algum tempo para uma construtora agir de má fé, vender um folder com 3 edifícios, alegando que o parque seria preservado. Quando os 3 foram vendidos, fez um outro folder preenchendo o lugar verde com mais outros 3. E fizeram 6 edifícios, que quem olhar ali parece que são tão próximos, são baixos, mas são tão próximos que eu acredito que alguém possa cumprimentar o vizinho do apartamento da frente pela varanda. E fora que são tão colados que ali é muito fácil à noite termos uma inter-relação muito mais abrangente. E o Castelinho da Praia do Flamengo é um edifício que fica na Praia do Flamengo, bem esquina de Rua 2 de Dezembro, que era uma residência, depois virou uma casa de cômodos, foi quando a gente conheceu, alegaram 1001 estripulias para demolir, ele ainda está lá, ele foi preservado, o professor Odino tomando a frente desse movimento, ele foi preservado mesmo, entrou no livro de tombamento, intencionalmente foi deixado largado para cair várias vezes, inventaram lendas, assassinatos misteriosos, corpos, tráficos, mendigos, aí ele finalmente foi, mais uma vez, preservado, começou um processo de intervenção, se não me engano... O prefeito Marcelo que fez o tombamento, demorou muito para o tombamento, quase houve um incêndio. Sim. Começou o prefeito Marcelo. E o Júlio Coutinho, o primeiro, Marcelo Alencar... O Júlio Coutinho tombou e o Marcelo Alencar depois restaurou alguns anos mais tarde. E aí ele foi entregue, e ali, diferente do que foi proposto, a população queria usos comunitários. Inventaram um centro cultural, por nome até que merece todo o respeito, todo estudante tinha que conhecer quem é Aplaudir Oduvaldo Viana Filho, pelo trabalho dele no teatro, nos cadernos populares de cultura, na Uni, e deram um nome para ele e colocaram algo ali que tem muito pouca receptividade do público. Fica praticamente vazio, grande parte, uma ou outra rodinha de música, e sinal que... Os moradores disseram, eu me recordo, nós estávamos lá, professor Francisco, professor Olímpio, eles queriam uma biblioteca, outros queriam colocar ali o centro de administração das atividades esportivas do Aterro do Flamengo, ou seja, algo que as pessoas pudessem frequentar. Mas ele salvou da sanha demolidora, e aí está lá ainda como exemplo, ainda que pintado com a corzinha, que é bem diferente do que seria numa restauração bem feita, e ele foi devolvido, ele foi devolvido de novo. O que seria no chão, essa Kombi do Albino Pinheiro, ele estava na ocasião, a história é longa, eles estavam, vendia-se ingressos para teatro, vá ao teatro, nessa Kombi. O Albino Pinheiro pegou essa Kombi, foi lá para a porta fazer barulho, as pessoas se reuniram, os jornais se reuniram, as pessoas... Houve uma fila enorme de pessoas para entrando. Entraram, um negócio muito bonito. E a Casas da Banha deu, as casas finadas, Casas da Banha,
deu uma faixa escrito demolição não, e ela abraçou a torre ali colocada enquanto as pessoas circulavam por ali. Isso ganhou o jornal mesmo, conseguiu imprensa televisiva, rádio, jornal, e aí começou-se a pensar que era possível a participação popular para manifestar sua vontade, e o bem foi preservado. Tive o prazer de dividir isso com eles. Mais um detalhe importante é que foi feito um abaixo-assinado. Um abaixo-assinado, exatamente. Um abaixo-assinado que eu fui a última pessoa a sair de lá com esse abaixo-assinado para levar para o patrimônio, para o patrimônio encaminhar para o prefeito. Eu me lembro, já estava bem tarde, né, que eu morava ali perto, então fiquei responsável por levar esse papel. Eu me lembro que muita gente passava, assinava, e tinha gente que passava e disse assim, então, vocês estão fazendo o que aqui? Uma senhora, eu me lembro bem disso. Não, nós estamos aqui porque querem demolir esse edifício. Aí ela, que edifício? Esse aí. Ih, não pode não, isso é muito bonito, faz parte da lembrança da minha vida, enfim. Coisas assim significativas que, pela primeira vez, eu acho que isso é importante, que pela primeira vez a participação popular foi realmente muito importante. E com esse abaixo-assinado, eu acho que foi um instrumento muito forte para a preservação, porque tinha mais de 2.000 ou 3.000 assinaturas. Quer dizer, todo mundo que passava ali assinava, dizia, não pode deixar, alguns ficavam ali, enfim, foi um grande happening, né? Uma coisa fantástica. O mais triste de tudo isso, a demolidora já tinha anunciado o material de demolição. No domingo, bate alguém à porta. Estão vendendo telhas aí? Já tinham anunciado as telhas para a demolição. Mas foi muito bonito isso. Muito bom. E espontâneo, hein, gente? A participação popular foi espontânea. Não havia internet. Lembrem que eram outros tempos. E ninguém ficava contando o tempo todo para levar alguém para montar um circo para se autopromover. A participação era espontânea. As pessoas passavam e assinavam, ou ouviu, ou leu um pedaço do jornal. Não precisava fazer alarde e ficar se fantasiando de motoqueiro fantasma para poder chamar gente para poder acompanhar. Inclusive, deputados, vereadores recém-eleitos, né, também estavam lá, mas numa vontade de preservar. Ninguém ali usou aquilo para campanha política nenhuma. A coisa fluiu. A vontade do povo realmente se fez naquela preservação. Até porque tinha acabado a eleição. A eleição foi em 82. E um dos motivos que a gente ouviu é que foi uma retaliação, porque aquilo ali seria um reduto do MDB e acabaram votando no PDT, do Brizola, que estava se lançando. Então, como retaliação, desocuparam, despejaram as pessoas e começaram a demolição. Então, nem era interesse político, tinha acabado de ocorrer a eleição. A eleição tinha ocorrido no mês de novembro. Então, não havia uma participação espontânea. Foi um erro no processo. O processo, o prefeito despachou mandando demolir, seguindo o processo. Quando me avisaram pelo telefone, o Carlinhos me avisou, eu falei com o secretário de obras, que era Renato de Almeida, que era um amigo meu também, antigo, e não, vocês podem ir para lá, não vamos fazer nada enquanto vocês estiverem por lá. E foi feita a vontade do povo. Agora, esse ano 78, inclusive, também, um pouco antes, foi muito importante para nós, o patrimônio. Foi quando houve a deputada Sandra Cavalcante, pediu uma comissão de inquérito, uma CPI. CPI sem prisão, evidentemente, sem ameaças, né? Uma CPI no Congresso Nacional para discutir o problema do patrimônio nacional. Nessa ocasião eu fui convidado, também despejei algumas coisas lá sobre isso, foi um grande movimento. Também isso mexeu um pouco com as estruturas do Estado, federais e estaduais, vamos dizer assim. Mexeu um pouco, porque a partir disso também se conseguiu muito mais coisa.
Agora, eu queria marcar, se vocês me permitem, estou falando demais, né? Marcar uma coisa importante do nosso governador, embaixador Negrão de Lima. Foi o Decreto-Lei número 2. O Decreto-Lei número 2 de 69 definiu pela primeira vez, em nível estadual no país, definiu a preservação do patrimônio cultural. E uma coisa muito importante dessa legislação, nós participamos da sua elaboração naquela ocasião, Trajano, que era o nosso diretor, foi o artigo 7º, e que estabeleceu que não apenas a vizinhança, gente, isso foi muito importante no país todo, e no estado do Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, principalmente agora, que na vizinhança do bem tombado você poderia construir. O artigo que fala sobre isso, no Decreto-Lei 25 de 37, fala em vizinhança. Nós estendemos a situação para ambiência e circunvizinhança estética, enfim, de tal maneira que ficava pela autoridade pública do patrimônio definir se aquela inserção nessa vizinhança seria correta ou não. Se falava apenas de visibilidade, não se falava em poluição visual, não se falava em comprometimento estético, nada disso, certo? Isso foi importante. Devemos a Negrão de Lima, realmente, e foi em pleno período de ditadura, 1969, reparem bem, um decreto-lei. Parece que é o destino do patrimônio brasileiro. O Decreto-Lei de 37, o 25, o Decreto-Lei número 2 de 69. Professora Maria Clara, queria falar. Não, eu só estava aqui embevecida, né? Toda vez que eu escuto essas histórias, que eu escutei durante anos no departamento, né? Mas eu me lembrei, assim, com relação ao Castelinho, tem muitos recortes, né, de jornais que mostram isso, né, para quem quiser pesquisar também, assim, houve muitos registros. E uma coisa que me chamou muita atenção pelos relatos de vocês, apesar do senhor ter sido demitido, professor. Isso foi demitido depois, do Solar Mondop, né? Eu sei. Mas, assim, houve um envolvimento de, por exemplo, além, né? Eu acho que o pai do Frejá, que era vereador, deputado, do Carlos Drummond de Andrade. O Frejá foi que esteve conosco no nosso ILF, né? Não é, William? Ele esteve conosco lá defendendo. O Frejá foi um grande defensor do patrimônio do Rio de Janeiro. Amigo pessoal de Marcelo de Ipanema. Foi um grande defensor. Não só ele, como Carlos Drummond de Andrade. Eu fui pesquisar, eu não estava naquela época, professor, mas assim, assim, uma união entre uma intelectualidade, uma sensibilidade, né? Assim como o tratorista, que a gente não vê mais, né? Mas eu só queria ressaltar isso, assim, poetas, o Jornal do Brasil dava muita ênfase, né? É isso, William? Concorda? O Jornal do Brasil, até o Globo. Jornal do Brasil era a principal força nesse sentido. No caso, o Rio de Janeiro nunca teve muitos jornais, mas naquela época pelo menos tinha. Jornal do Brasil, o Globo, tinha o Dia, a Notícia, só que o Dia, a Notícia, eles não trabalhavam muito com essa temática. O Globo tinha que pedir a bênção ao proprietário se podia ou não. Então, o Jornal do Brasil, normalmente, ele fazia. Deu página inteira do Castelinho do Jornal do Brasil. Aquela imagem do Life já foi no Globo, mas foi no Globo de bairros. Então, ficava no Globo no encarte de bairros. Mas ele usa uma máxima que o Beto Eco diz assim, só divulgue, eles usam isso até hoje. Quando todo mundo já divulgou, ele já viu o resultado. Ou só dê furo daquilo que não incomodar a empresa. Então, eles não se importavam muito com isso, não. Bom, mudando um pouquinho o viés, eu tenho 5 professores do DHT aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre restauro, disciplina obrigatória e a formação profissional. Quem vai começar? O mais antigo aí é o Francisco, né? Não, é o Olínio. Eu não lecionava restauração. Quem lecionava restauração, que era uma matéria eletiva, era o professor Silva Teres, que era assistente do grande mestre que foi Paulo Santos, né?
do grande mestre nosso do patrimônio, que foi o professor Paulo Santos. Essa matéria existia como eletiva. Depois nós conseguimos... Agora ela é obrigatória, não é? É obrigatória já há muito tempo. Nós conseguimos, na nossa administração, meu, Jerônimo, enfim, Francisco também foi chefe de departamento, conseguimos, então, que ela ficasse em termos eletivos. Hoje, Maria Clara está ministrando essa matéria, me parece. Né? Entre outros. A professora Juliana também, né? Mas a professora Juliana também e outros professores. Mas vocês deram... o William até queria falar um pouco sobre isso, ontem a gente conversou, né, William? Porque, na verdade, ela é atribuição profissional no CAL. Não tem mais que discutir muito se ela é eletiva, se ela está na grade, pelo CAL, né? Então, na grade ficará, a não ser que a gente perca emprego, E quando no né? CREA, recentemente fizemos aquelas atribuições da arquitetura, ficou muito claro. Eu participei desse grupo, que eu era representante da faculdade no CREA, nós colocamos muito claramente que é uma matéria profissional, não é eletiva, e para ser arquiteto tem que cursar essa matéria de conservação e restauração de patrimônio cultural. Ou, como inventaram um nome meio estúpido, técnica retrospectiva. Né? Uma besteira muito grande, que eu não sei porquê. Quem inventou isso? Eu vi muito isso agora nas minhas avaliações pelo INEP. Agora, a moda é essa. Em todos os cursos que eu avaliei, é técnicas retrospectivas. Inventaram isso. O Conselho Federal de Educação colocou isso. E as pessoas fazem, né, para cumprir. Mas não é isso. Não é isso. Só um detalhe. É muito mais do que isso. É o conceito de patrimônio que tem que ser colocado. Colocar no estudante de arquitetura, e nos outros também, o que é a necessidade de preservação do patrimônio cultural. Esse é o ponto. Isso é outra coisa. Isso aí. Fala, Breno. Eu gostaria de colocar uma questão. Eu estava também no CREA, nesse momento eu era conselheiro. Estava também, né? Estava, exatamente, que houve uma discussão na Câmara, ainda na Câmara de Arquitetura, dizendo que isso não era necessário. Aí eu abri primeiras leis, né, do Conselho, que exatamente estava lá. É da atribuição do arquiteto a preservação e a restauração dos bens tombados, ou bens históricos. Está bem claro isso. Apenas a gente retificou. Mas o importante é que tudo isto, na verdade, transforma esse movimento, né? A gente participou muito pelo CREA, participou muito pela faculdade, que era exatamente essa questão de ajustar à sociedade o que já em 1933 estava sendo falado. Entendeu? Isso nada mais foi porque, na verdade, levou quase 50, 60 anos que as pessoas não viram que aquilo era uma atribuição do profissional. E também não se fez, quando se criou a primeira faculdade, né, de arquitetura, diferenciando da Belas Artes, né, é exatamente essa questão que não se falou-se em arquitetura no Brasil, mas não se falou na questão da restauração. Entendeu? De uma certa maneira, essa restauração estava sendo ministrada, quer dizer, esse conceito de preservar os bens culturais da arquitetura, vamos dizer assim, estava embutida em teoria da arquitetura. O professor Vladimir Alves de Souza, nosso ilustre professor catedrático, de quem eu fui discípulo a vida inteira, sou até hoje em memória, o professor Vladimir discutia esse assunto nas nossas aulas. Inclusive, tinha sido um grande restaurador. Tinha participado da Carta de Veneza, representando o Brasil. Na Faculdade de Arquitetura, Vladimir talvez fosse a pessoa mais importante da área de restauração, sem a menor dúvida, porque tinha prática de restauração. Ele fazia restauração. Chegou até a ser convidado para presidir o Pelourinho, na Bahia, né? Um paraense, ele é paraense, mas radical no Rio, e presidir com os baianos a preservação do Pelourinho. E a gente aprendeu muito com ele. Realmente, cada papo com o Vladimir era uma aula completa, né? Era um curso completo. Ele fez muita restauração, a Casa da Marquesa de Santos, por exemplo, e muito mais coisas que ele fez por aí, né? Sem menor dúvida.
Aí, realmente, já se abordava em teoria. Quando a faculdade foi criada, existia arquitetura no Brasil, né? Isso em 45, mas não existia a preservação de arquitetura, era diferente. Mas essas matérias eram dadas pelo Vladimir, pelo próprio Lucas Mayhofer, que foi outro nosso grande mestre, uma das pessoas também importantíssimas na nossa formação cultural. O Lucas Mayhofer também abordava a arquitetura analítica, chamada, que era a história da arquitetura hoje, né? Ele abordava muito o restauro, e ele foi o responsável pela consolidação das ruínas lá do sul, lá do... Como é o nome daquilo? Esqueci. São Miguel das Missões. São Miguel das Missões. Foi tudo desmontado e montado por ele. Também trabalhou na restauração da portada da Escola Nacional de Belas Artes, que está agora no Jardim Botânico. Quer dizer, eram grandes mestres, né? 3 grandes mestres, Paulo, Lucas e Vladimir. E talvez hoje o que nós podemos fazer, o que conseguimos fazer, a minha geração e as gerações subsequentes, devemos muito da formação desses 3 grandes mestres da Faculdade Nacional de Arquitetura, da nossa querida Universidade do Brasil, centenária Universidade do Brasil. Professor William, quer falar um pouquinho sobre o ensino do restauro? Sim, eu quero falar pelo seguinte, era uma disciplina eletiva e eu, como aluno, né, da FAO em 74, ela existia na grade, mas ninguém se habilitava a ministrar como optativa. Então, sempre existia e não abria a turma. Algum tempo depois, eu passei a vê-la, ou o professor Francisco, ou o professor Oline, começaram como eletiva, e não tinha uma grande procura, mas quem procurava tinha interesse. Depois, essa disciplina passou a ser obrigatória. E em nossas antigas reuniões de departamento, nós havíamos tentado uma outra solução, era separar, dividir essa disciplina, colocar obrigatória patrimônio cultural, que se faria uma abordagem mais aprofundada do tema, incluindo legislação, recomendações, e uma subsequente que até poderia ser eletiva antes dela se tornar obrigatória na grade, que seria, sim, projeto de restauro e conservação. Então, a patrimônio cultural seria obrigatória, eu até... Essa conversa já se teve aqui hoje, o professor levantou, que eu concordo, alguma coisa parecida poderia ser estendida para todos os cursos, não como patrimônio cultural, mas alguma coisa relacionada, e que cada curso, cada habilitação profissional tivesse a sua própria história. E aí seria, digamos, o patrimônio... É uma proposta, sim, um patrimônio cultural direcionado. E que em tempos como nós estamos passando, às vezes, essa história registrada, ela já pode ser uma grande etapa já ultrapassada para se partir dali para novas soluções. E, especificamente, estou falando de história da medicina. Então, talvez um estudo simples da história da medicina evitaria que alguns doutos assinassem manifesto propondo porcaria como se fosse verdade. E eles não poderiam dizer que eles não teriam aprendido. E, pelo menos eles teriam aprendido. E aí seria atestado público de estupidez e ignorância. Não tinha como... E aí, no nosso caso, quando essa disciplina ganhou corpo e importância, ela ganha esse nome folclórico de técnicas retrospectivas que propicia que diversos cursos, ou por não ter professor capacitado de ministrar, ou para privilegiar o tal do projeto como espinha dorsal, embutir isso em projeto ou em qualquer coisa, já que não é preciso ter a disciplina apenas, mas o conteúdo, embutir isso em disciplina e fingir que deu com pessoas. E aí professor Veríssimo, sempre é uma conversa nossa até hoje, aí eles pegam qualquer reforma em retrofit e diz que é restauro, que é conservação, aproveitando, tem embutido essa disciplina em qualquer coisa para pessoas que não têm capacitação de ministrar. Ou, se não for captação, má vontade, má fé em ministrar com outras intenções para o mercado especulativo. Então, além de a gente brigar porque ela permaneça,
dá o nome correto. Até porque esse nome passa a ser quase um enigma da esfinge. O que seria técnica retrospectiva? A mania de dar tudo difícil para coisa simples. E torná-la distante, ou torná-la inatingível, ou torná-la manipulável. É isso que eu penso. Tá? Professor Veríssimo, está com a mãozinha levantada. Eu gostaria de colocar também uma questão, é que, enquanto a gente trabalhava com isso, né, a questão, por exemplo, de técnicas retrospectivas. Isso é apenas uma parte do conceito total do que é restauração. Restauração tem a pesquisa histórica, enfim, tem um projeto de arquitetura realmente muito complicado e não tem que ter um certo preparo do profissional de arquitetura para fazer esse tipo de trabalho, porque entra a questão estética, o gosto da época, de vários valores que têm que ser considerados. E eu sempre dizia, você, quando entrar num prédio que está sendo restaurado, você tem que entender a época que ele foi feito, as vivências, a sua essência, para depois tirar um projeto dali que contemple aquilo que todo mundo pedia lá no Solar, no Castelinho, que é exatamente o quê? O que é necessário para a sociedade. Isso não é somente, restauração não é somente técnicas de perspectivas. Ela faz parte, é importante, mas é dos itens que fazem a cabeça do que seria um restaurador em arquitetura e em outras áreas também. Então, isso, né, e o professor William falou da medicina, né, é que falta em todos os profissionais uma certa história da sua profissão. Quer dizer, para que ele entenda certos princípios, algumas coisas que a gente sempre aprende na restauração. Outra coisa também importante é uma coisa que vai ser importante, que o professor até Oline falou, que é a questão da ecologia, é a questão do turismo, que estão intimamente vinculadas. Essa é uma questão que a gente também começou a dar essa disciplina aqui, começou com a professora com a professora Ângela, né? E depois eu passei a dar essa disciplina, que é o envolvimento. Ângela Maria Moreira. Ângela Maria. A Saputi, né? Com todo o respeito. Então, ela começou a trabalhar sobre essa questão. Depois ela se aposentou e eu passei a dar também a disciplina. É uma disciplina importantíssima, que vai além, né? Já é um caso de que está muito ligado ao planejamento urbano, que está ligado ao turismo e que está ligado também à conservação e restauração. Então, é muito importante essa área. E nós temos um exemplo prático do que está acontecendo. O centro do Rio de Janeiro, né? Ele tem um patrimônio, ele tem uma riqueza, uma vivência cultural, e querem botar muita gente lá morando sem dar... A revigораção desse espaço seria através de quê? De um turismo. Aquele centro é riquíssimo em história, em valores e também até de colocação de hotéis, porque aquele centro tem muita atividade cultural, tem o Teatro Municipal, tem a Biblioteca Nacional, que é uma das maiores do mundo, pouca gente sabe, com documentos importantes trazidos pelo Dom João VI. Enfim, tem também atividades essenciais ali que acontecem, de trabalho, de elementos culturais que não estão bem trabalhados em termos de restauração, né? Porque ainda a gente vive aquela ideia Le Corbusiana de tirar o passado e deixar um monumento, que é um monumento isolado dentro de uma paisagem moderna. A gente vê isso muito, né, na questão ali do Praça Mauá. Não tem diferença entre o que foi feito pelo nosso Pereira Passos e o que foi feito agora. Às vezes, uma coisa alienígena à nossa realidade. A gente não consegue fazer isso. Essa é uma coisa que está acontecendo, está presente, é porque nós temos muito poucos profissionais, quer dizer, que possam trabalhar com essa questão. Eu, depois de tanto tempo trabalhando, estou vendo que continuamos, né, a importar produtos extremamente ultrapassados dentro da realidade.
como é o exemplo da Praça 15, um espaço vazio, não tem nada, não tem atividade, não existe nada ali. Fizeram uma grande esplanada em que descaracterizaram, em termos de escala, os principais prédios mais importantes. Então, eu gostaria de dizer e continuar a falar que a FAO, o FRJ, sempre teve um papel importante nessa questão da restauração. E fico satisfeito em ter a Maria Clara e todo mundo aí trabalhando com isso. Que essa Continuando, né? Continuando a trabalhar. O trabalho, lógico, é isso aí. E falar sobre, dando só apenas uma referência, dando muita ênfase nessa formação de um profissional de restauração dentro do curso de arquitetura. E também a preocupação entre ecologia e turismo, que é fundamental. São duas disciplinas que eu acho que são... eu acho que turismo, né, o PET, né, continua sendo dado aí na faculdade, mas deveria ter muito mais interesse e hoje, pelo meu pensamento, deveria ser obrigatório também. Uma outra coisa também, Francisco, que podia assinalar, é que a Cristina falou sobre o currículo nosso, né? Disciplinas de conservação, de patrimônio cultural, genericamente. É que também nós criamos, em 1959, uma disciplina nova no currículo de arquitetura, empolgados pelo professor Vladimir Alves de Souza, que, em teoria, abordava a arquitetura do ponto de vista sociológico. Nós criamos uma disciplina de sociologia. Eu fiz com os amigos da área, fizemos um projeto, um programa, começamos a dar como matéria, como disciplina eletiva, essa chamada facultativa naquela ocasião, né? Era dada num sábado, pouca gente. Começamos a dar essa matéria, que foi a primeira vez no Brasil que fez isso. Quem fez pela segunda vez foi a Mackenzie, em São Paulo. Começamos a fazer essa disciplina e mais essa disciplina passa a ser disciplina obrigatória do currículo mínimo dos cursos de arquitetura, alguns anos depois. Nisso, o Departamento de História e Teoria foi pioneiro. Nós pontuamos no Brasil inteiro a necessidade de se abordar a arquitetura do ponto de vista social. Foi realmente uma coisa muito importante na nossa formação. Agora, recentemente, eu estou sabendo que querem tirar estudos sociais do currículo básico, do ciclo básico. Também é outra coisa muito, muito danosa para a formação do arquiteto. Ser arquiteto é ser um pouco de antropólogo, é ser um pouco de sociólogo, é ser um pouco de economista, é ser gente, é ser pessoas, é ser o indivíduo integrar na sua sociedade. Senão não vai fazer arquitetura. Ele vai construir, vai fazer, não digamos que fazem os engenheiros, não, são nossos grandes colegas, vão fazer construção, fazer amontoado de tijolo, concreto, ferro e luz. Isso. Então, entender a formação do arquiteto como um ser humano, como um ente social, com esses valores todos. E a disciplina de sociologia, que era dada pelo professor Vladimir Alves de Souza, de uma certa maneira embutida na teoria da arquitetura, nos fez levar, desvelando isso, criar a disciplina que vira obrigatória e que hoje já querem também tirar do nosso currículo, né? É realmente muito triste uma coisa dessa. O Francisco William Professor William, não se pode pedir humanismo para alguém que não tem humanidade. É verdade. Eu queria também colocar sobre essa questão. Eu comecei a dar aula em 74, ainda era monitor do professor Olínio, né? Eu era monitor do professor Olínio, e comecei ali, e daí para frente, todas as reformas que a gente passou em termos de currículo, né, professor William, professor Olínio, era o quê? Gradativamente as disciplinas técnicas ganhavam cada vez mais, e a área de projeto, a linha dorsal da escola. Isso eu achava realmente uma grande besteira, que sociologicamente estavam interpretando, e que tinham que colocar filosofia, mas, ao mesmo tempo, tudo como eletivo, tudo era eletivo.
e praticamente teve uma época até que quiseram fazer que projeto e história ficassem uma coisa só, se dassem na prancheta, enfim. Toda essa história aí faz com que cada vez menos as pessoas façam uma reflexão sobre o que é ser arquiteto. O arquiteto nada mais é do que uma mistura, né, bem dosada, uma composição, não uma mistura, que é de um técnico, um artista e um sociólogo. Essa é a grande fusão dessa história. A partir do momento que não se equilibrar isso, a formação de profissionais de arquitetura será sempre e completamente defasada, cambando para um lado. Ou tecnicista, em que hoje nós, como o professor Olínio acabou de dizer, né, toda ela é, na verdade, um amontoado de quase que um exorcismo, né, de técnicas de ferro, vidro, mas estão sempre monótonas e sem alma. Ela não tem alma. Ela é uma coisa que a pessoa não tem afinidade, não tem empatia. Que as pessoas olham e colocam e dizem, que é isso? Por que a UERJ até hoje não acabou, que está tudo em concreto? É pela falta de sensibilidade em relação a que todos se fazem dessa arquitetura. Quer dizer, eu até diria a formação do profissional continua sendo tendenciosa, não por má fé, mas por uma questão de se acreditar na razão, e essa fé incontida, né, da tecnologia nos levará à felicidade. Não vai. Tudo isso, esse também talvez seja o grande problema que nós estamos defrontando hoje, que é muita tecnologia e você não sabe o que fazer com ela e não é feliz. Né? Então, eu diria até, Francisco, porque eu costumo dizer, a título de gozação, eu costumo dividir a humanidade, não é? Vocês já ouviram isso alguns, em dois grandes grupos. Os arquitetos e os outros. Eu escutei muito isso. Eu vou passar a palavra para a professora Maria Clara. Maria Clara tem que falar alguma coisa, né, Maria Clara? Não, porque assim, eu até me sinto muito confortável de falar aqui, que eu tenho uma professora que também da CRPC, aqui a Juliana, tem a Cristina que trabalha, né, tem uma experiência boa também com restauro, com patrimônio, inclusive seu doutorado, mas assim, eu sigo, inclusive, porque eu acredito, né, eu faço da disciplina de conservação e restauro, eu vou até a proposta de um novo uso a nível de croquis, para que o aluno consiga transcender, né? E eu tenho transcender da parte teórica, legislação, e uma coisa que o professor William deixou até, e o professor Veríssimo, né? Os dois deixaram isso. E sabe que tem dado muito certo? Eu estou falando isso porque, apesar de não muitos alunos, mas uma boa quantidade de alunos têm ido para o mercado de trabalho de restauro. A gente não está falando de situação econômica favorável, a gente está falando que quando há, né, os nossos alunos vão para o mercado com muita facilidade. Então, por exemplo, entrou aqui uma aluna, a Ana Cláudia Coelho, professor, que foi da minha, Ana Cláudia, da minha nossa turma, grande colega. Enfim, foi lá de CRPC para um estágio no Santo Antônio, assim como vários outros alunos, e lá ficaram como arquitetos, né? Ela trabalhou na velatura, ela está aqui sem o vídeo, mas eu quero dizer o seguinte, são alunos, é isso, William, aqueles que gostam, procuram, e quando procuram, eles vão preparados para o mercado, porque sendo atribuição profissional, eles vão direto para o mercado, era só isso que eu queria completar, e vão com uma boa qualidade de ensino, a se considerar que eu, em momento algum, eu vou ficar a favor de extinção dessas duas disciplinas, eu posso até morrer, mas vai ser uma luta grande. Mas eu digo o seguinte, o que eu vejo é mais uma oportunidade de trabalho, sabe? Que a nossa disciplina dá. Porque senão alguém vai ocupar o nosso lugar. Exatamente. Então eu vejo aqui a Ana Cláudia, aí tem aquela menina que foi para Paris, tem o Eduardo que fez o vídeo, daqui a pouco vai ter um videozinho, né? Já dando um spoiler sobre o Santo Antônio, né? Mas, enfim, e vários outros, né? A própria Rose, enfim, era uma equipe de quase 10 ex-alunos, né? Felipe... Então, agora, outra coisa que eu queria assinalar é o seguinte... capacitados. Perdão, Maria. Não, era só isso, para a gente passar para outro ponto.
o DHT também foi responsável pela criação, em nível de pós-graduação, dos cursos de restauração do atual PROARC. Nasceu no Departamento de História e Teoria. Eu participava naquela ocasião disso, com o Francisco, o William também, com o Jerônimo, enfim, e a Ângela Maria também, que naquela ocasião trabalhou muito nisso. Nós fizemos uma proposta que foi aprovada pelo CONEP naquela ocasião, não era CONEP, tinha outro nome, e que nasceu o nosso curso de restauração, dividido em arquitetura e urbanismo, enfim, e que hoje já tem até um doutorado com boa aceitação pela CAPES, né? Então, realmente, se trabalha também em nível, como o Cristina perguntou, em nível de pós-graduação com restauro, nascido também no nosso DHT. Né? O que a Ana colocou Olha aí? quem está entrando. O que a Ana colocou aí? Peraí, a Ana escreveu alguma coisa? Que a faculdade de arquitetura passou a fazer muito mais sentido para ela. Ah, tá. Rose, seja bem-vinda. Quando ingressei no Vou mudar de assunto agora. Vou falar sobre um tema que é comum a todos nós. Obrigada, Ana. Eu, como decano do Centro de Letras e Artes, tenho ingerência sobre o prédio. Me incomoda demais a situação que ele está hoje. Eu não sei se vocês sabem, nós interditamos o prédio do 3º ao 8º andar, o bloco D, do 3º ao bloco D, não, bloco A, né? Do 3º ao 8º andar por causa da situação dele. Ele sofreu 2 incêndios. Então, vocês que conheceram os anos dourados do prédio, é um prédio de arquitetura modernista, tombado pelo Instituto Regional de Patrimônio. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês em relação ao prédio JMM, antigo edifício construído para ser Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, depois reitoria, e hoje edifício Jorge Machado Moreira. Quem começa? Homenagem ao Jorge, realmente. Ao autor do prédio, ao arquiteto. Colocar uma placa na entrada ali no saguão, colocar uma placa, quem colocou a placa foi Durval Lobo, porque todos já estavam falando que era o prédio da reitoria. Esse é o prédio da Faculdade Nacional de Arquitetura, projeto premiado na Bienal, de autoria do escritório técnico, o ETUB, chefiado na ocasião por Jorge Machado Moreira, um dos grandes arquitetos brasileiros. Muito pouco conhecido, enfim, a sua obra não é muito conhecida. O hospital também é dele, não é isso, professor Línio? Toda a universidade realmente é projeto do Jorge. Eu acho que o CT... Também todo. O apoio de cultura começou com o apoio de cultura. Eu quero falar sobre a PMM, do prédio. Sobre a nossa faculdade, realmente, eu cheguei aí, primeira vez que eu fui à faculdade, eu fui a pé, não tinha carro, da portaria até lá, comendo muita poeira. Foi 68 ou 67, fui a pé. Mas cheguei e fiquei extasiado. Já tinha conhecido a obra, durante a obra, nós fizemos algumas visitas ao prédio. Mas depois de pronto, fomos os primeiros a usar o prédio. Realmente há muita coisa a ver que se fazer. Houve uma comissão feita com Paulo Santos, Vladimir, eu e mais um outro professor, que não me lembro. Nós trabalhamos para ver o que faltava. E faltava muita coisa, né? Aliás, falta até hoje muita coisa ainda, né? Mas a degradação por que tem passado o nosso edifício é realmente... É muito triste. Muito triste, é muito triste. Mas eu vejo luz no fim do túnel. Finalmente, agora nós estamos conseguindo começar a refazer a parte elétrica. Sim. Mas, por exemplo, fazer a fachada daquilo é um dinheiro que a gente não tem. A parte elétrica é porque corre risco de mais um incêndio e o prédio está interditado por causa disso. Mas a fachada, outro dia, desprendeu um pedaço que, se cai na cabeça de alguém, mata a pessoa. Então, o entorno do prédio está com faixa de interdição para as pessoas não andarem ali, para não correr o risco de cair um pedaço da fachada. Como disse o ex-diretor do ETU, o Jorge Machado Moreira perdeu noites modulando o prédio, que o prédio é todo modulado. E o prédio atualmente está nesse estado. Professor, o próprio Jorge. Quem vai falar? Maria Clara? O próprio Jorge, inclusive, coitado, estava o dia inteiro aí na universidade. Acabou sofrendo um acidente num jipe horroroso, que ele andava e morreu por esse acidente. Depois. Nossa!
morreu trabalhando pela Universidade do Brasil. Nossa. Não, eu quero perguntar... A história dos anos dourados do prédio. Eu quero perguntar aos três se em algum momento houve algum interesse em fazer um restauro lá pela própria Faculdade de Arquitetura, né? Por falar nisso, outro dia eu ouvi até a palavra retrofitagem para o prédio. Professor William, pelo amor de Deus. Você que não gosta da palavra. Retrofitar o prédio. Ele começou a receber muita gente de fora, vamos dizer assim, entre aspas, né? Inclusive o CLA. Muitos cursos. Não, o CLA vem depois. Está lá embaixo quietinho. Mas os que ficam lá por cima, transformando banheiro em salas de não sei o quê, mudando tudo. Hoje, eu tenho a impressão, William e Francisco, que o único departamento projetado pelo Jorge que mantém a sua configuração original é o nosso. Se é que não foi mudado nos últimos anos. Não. Porque todos, não é? Não. Porque todos foram alterados. O projeto do Jorge está completamente diferente. Agora vamos dizer, sim, aquela é uma loucura. Cada ano no andar, e o último ano seria curso de urbanismo. Realmente era um Brasil diferente, né? Que foi impossível realizar. Mas, pelo menos o respeito a alguns elementos arquitetônicos não tem sido mantido, de maneira nenhuma. E cada vez está ficando pior. Tá? Eu espero que a decania, a própria reitoria, possam arranjar uma grande verba para restaurar o monumento. É um monumento nacional. O nosso prédio de arquitetura é um monumento nacional. Finalmente, agora acho que a reitoria olhou pelo prédio, depois do segundo incêndio, principalmente. Um prédio está quase 5 anos com 3 andares interditados, gente. Isso não existe. Imagina. Isso não existe. Então, agora, assim, já começamos dinheiro para fazer elétrica. Aos poucos a gente vai chegar lá, refazer a estrutura, fazer a subestação. Mas eu queria ouvir mais sobre isso. Professor William, professor Veríssimo, não vão falar nada sobre o prédio? Posso falar? Eles fizeram os anos dourados do prédio. Sim, eu entrei para aquele edifício em 1974 e peguei a transição do ensino seriado para a inscrição em disciplinas. Então, conheci o edifício funcionando com os 8 pavimentos para arquitetura. Isso. Conheci ainda assim. Então, eu assisti à ocupação gradativa, é como se fosse um conto do Julio Cortázar, que é a casa tomada. Então, a cada momento se tomava um pedaço, até que eu imaginava que eu saía antes, que um dia eu ia chegar lá e o edifício chegou, foi todo tomado e nós seríamos alojados. William, um instante, William. Houve até uma proposta de um diretor, Era um isso que eu ia grupo de falar. diretoria, que queria levar o curso de arquitetura lá para o MEC e deixar o edifício não sei para quem. Era isso que eu ia comentar, exatamente. Eu não me lembro quem foi lá. Quem foi? Nós estávamos numa reunião lá na sala, no final da 435. Olha que isso tem muito tempo. Muito tempo. O Conde era prefeito, que a proposta foi do Conde, que eu lembro que eu fiz uma pergunta, como é que um prefeito poderia dispor de um bem federal para poder fazer a permuta com o... E a resposta que eu tive foi, isso se ajeita. E quando eu disse que eu não entendia esse tipo de coisa, eu fui chamado de comunista achando que estavam me ofendendo. Tá? Eu só ri a figurinha que estava lá, que certamente hoje deve ter até votado no verme aí, mas não tem problema. Então, o que aconteceu? Vi aquele edifício, ele fazendo essa transição, sendo gradativamente ocupado e mutilado, mas uma coisa que o professor Lino falou, que eu presenciei, a decadência foi muito rápida. Muito rápida. Porque do tempo que eu estudei lá, eu estudei 74, 78, não era um luxo, mas era perfeitamente utilizável. Depois começou a episódio de cortarem cortina para poder forrar mobiliário, coisas inacreditáveis. Isso mereceria uma mesa para contar o que houve ali. E aí começou a ser invadido por vários, até a reitoria ocupou o último pavimento, a Belas Artes ocupou o sexto e o sétimo. Agora, não é porque você é da Belas Artes, não, professora Cristina. A Belas Artes, quando veio para lá, 74, 75, 76, aquilo ali deu vida, que aquilo estava virando um museu.
na pior acepção do termo, não o museu dinâmico, vivo, como a gente entende o museu hoje, mas aquilo que a gente queria, as pessoas queriam sair de lá. A Belas Artes trouxe vida, trouxe cotidiano, do que para, inclusive, dar um pouco de alegria para aqueles fantasmas da arquitetura que transitavam no terceiro, quarto, quinto pavimento, achando que eles eram os herdeiros e iam perpetuar a arquitetura moderna com a única coisa existente. E muita gente andou naquele edifício sem saber que havia um terraço, sem saber que havia um subterrâneo, que com a professora Maria Clara... Eu demorei para saber que tinha terraço. A professora Maria Clara, nós fizemos uma excursão durante a discussão de currículo por todo aquele subsolo para apresentar a algumas pessoas. E tivemos a oportunidade, no meio da discussão sobre currículo, a gente entra pelo palco, emergindo do solo, como se estivesse emergindo das profundezas. Salão Samira Mesquita. E ninguém sabia que existia. O subsolo e algumas pessoas algumas pessoas dirigiram aquele edifício, que eu tive a oportunidade de perguntar, falei, você conhece que tem um terraço, que tem um subsolo, que tem uma subestação, então não vinha me falar e comprar mobiliário que não cabia nas salas. Então nós encontramos coisas que fazem parte do texto do Ionesco, aquela cultura do absurdo. Porque aí a gente achava que, embora tem gente aí que faz mais absurdo como rascunho de governante, mas quando a gente tinha diretores que não conheciam e propunham, vamos unificar os departamentos, vamos unificar... Gente, existe uma estrutura que foi montada e que foi deformada com com a mudança da lei de ensino. E aí, gradativamente, chegamos a esse episódio que a proposta de abandonar o edifício e mudar para o MEC. E a questão que a gente colocava, eu coloquei, se há dinheiro para fazer a mudança, por que não pega esse dinheiro e investe para tornar esse edifício num marco que ele merece e que ele deveria ser? Mas essa resposta não vinha. E eu ouvi se eu não me engano, foi até do professor Olínio, de alguém que nós estávamos naquela discussão, de repente a gente começa a ver que a gente estava em vários momentos desse negócio aí, que eu vejo como é que ele está idoso. E aí alguém disse assim, é mais fácil o MEC, porque muitos daqui vão ficar mais próximos dos seus escritórios e vão poder vir dar uma aulinha, taxi teacher, dar uma aulinha e voltar para o escritório e deixar aquilo como bico. E ficou um mal-estar. Aquilo havia divisão dessa proposta. Isso aí, nós vimos, nós estávamos nessa reunião, nós nos posicionamos, e era realmente interesses pessoais acima do interesse coletivo. Era jogo de poder, demonstração de como se ajeitavam as coisas no dizer de alguns colegas. Então, algumas propostas que eu tive a infelicidade de presenciar, que eram quase indecentes. E o pior, muita gente apoiava, inclusive alunos, com trocas escusas. O aluno, se alguém assistisse depois, muito aluno teve responsabilidade também, porque fazia um coro para ganhar uma bolsa, para ganhar uma monitoria, para ganhar privilégios. Eu tive o desprazer de presenciar isso, inclusive com alguns colegas do DHT, fazendo trocas de cá para conseguir vantagens. Então, com isso, o que aconteceu? Acabou a alma mater. Eu tenho orgulho de ser da minha escola. A pessoa chegava, dava aula e saía, entrava de costas, para sair correndo, porque dizia que fazer por lá. E eu vi isso acontecer, ninguém me contou. Até propostas absurdas do ETU, que iam cercar aquilo tudo, vai no Jurassic Park. Era bom que tinham seres jurássicos lá dentro, poderiam ficar e botavam na porta. Proibido alimentar. Que muitos iam estar muito bem posicionados ali, cercados, impedindo a saída. Porque a saída daquilo não traz benefício nenhum para a sociedade. Então, vi a decadência, vi o incêndio primeiro, depois eu me aposentei, e vi os outros incêndios que era anunciado. Só não pegou fogo antes, porque grande parte do edifício não é capaz, não pega fogo, é infungível. Senão ele já teria pegado fogo há muito tempo atrás. São armadilhas que nós temos de só aumentando a capacidade de equipamento sem aumentar a capacidade do edifício. Isso é a coisa mais simples. Isso vale para água, isso vale para energia elétrica. Hoje, para o cabeamento de internet,
em vez de se fazer um programa, estamos falando para arquitetos, integrado, para que faça o desenvolvimento do edifício, se faziam gambiarras. E agora vamos fazer o retrofit. Tá, aquilo ali, aquele edifício, como ele é, ele pode ser qualquer coisa que aquela proposta modernista. Aquilo pode ser um hospital, pode ser um hotel, pode ser uma grande casa de tolerância para botar deputado lá dentro. Então, ele pode fazer retrofit para qualquer coisa. De preferência, os que apoiam o verme. Eles vão estar muito bem longe. Aproveita a cerca e coloca proibido de alimentar. Tá? Bom, eu gostaria de falar alguma coisa. Veríssimo. Eu passei algum tempo como chefe de departamento. E tem algumas coisas assim interessantes para comentar sobre isso. Uma vez os professores estavam em congregação, estavam todos em congregação, quando se falou em fazer reformas, mais um cômodo que foi alugado lá para o IPUR, né? Quinto andar. O quinto andar, e eles começaram, como tinham dinheiro, não sei como, começaram a bancar reformas do ProUrb, não sei o quê, enquanto que todos os banheiros estavam completamente inúteis. Reformaram o quinto, o quarto andar, o terceiro, enfim. E eu falei o seguinte, no meio da coisa eu falei o seguinte, olha, está faltando uma coisa nessa história, porque isso aqui não foi fechado pela saúde pública, porque é um prédio federal. Está faltando fazer... Como é que vocês vão fazer reformas maravilhosas esquecendo que tem banheiro? Eu falei, me parece que eu estou numa faculdade de Direito, mas eu acho que é uma faculdade de Arquitetura. Então, coisas desse tipo, né, que aconteciam ali, eram coisas que vinham, uma mentalidade, né, uma coisa assim, sabe, não conhecer, desconhecer aquilo. É como o professor Oline falou do tax teacher, né, o professor que vai lá, dá uma aulinha, volta, entendeu? Não tinha nenhum amor pelo prédio, não tinha nada a ver com o prédio, aquilo ali era um lugar de passagem. Entendeu? Então, coisas absurdas. Eu, por exemplo, cedi uma parte provisoriamente, mas parece que ficou definitivo, que eu me aposentei, que a diretora estava assinando papéis ao lado do aluno que ia pedir um livro. A falta de planejamento, às vezes, em alguns momentos, eu parecia que eu não estava numa faculdade de arquitetura. Eu estava numa coisa de uma improvisação que, naturalmente, para o professor de Direito, ou da faculdade de Direito, você até admite que eles não possam pensar dessa maneira. Mas uma faculdade de arquitetura, eu presenciei isso várias vezes, a falta de planejamento. E outra coisa que a gente sempre fala em restauro, que basicamente o mais importante não é o restauro, porque o restauro é sempre excepcional. O que importa é o quê? A conservação. E o que é a conservação? Manutenção, conservação e, por último, se não tem nenhuma dessas, vai para o restauro. Como diz o professor Oline, o restauro é a última opção. Ela é sempre de caráter excepcional. O que aconteceu nessa faculdade que está se restaurando é porque ninguém, talvez, na época que administrou esses prédios, não tenha feito uma disciplina de conservação e restauração. É verdade. Entendeu? Não tem amor, não tem nada que pode fazer como o professor William. Qualquer coisa, bota qualquer coisa em qualquer lugar, porque o retrofit é uma reforma qualificada. Tudo está voltado aí, já que nós estamos falando sobre restauração e conservação, é exatamente como fez falta a esse prédio pessoas que não tiveram oportunidade de ter essas disciplinas, além de outras coisas que são de caráter pessoal, que a gente não vai entrar no mérito aqui, que o professor William até falou. Vamos dar o jeitinho. Eu tinha uma palavra que eu sempre falava quando chefe: toda informalidade leva a... O que é? Leva para onde? Ilegalidade. Gente, só uma coisa, e além disso, o edifício nunca foi plenamente concluído. Nunca, nem o Museu de Arte Comparada foi feito, de arquitetura comparada ali fora.
O William, eu só colocando aí, dentro dessa coisa, é porque falta o quê? As pessoas têm que, várias vezes chamaram você, lembra? Porque você foi aluno e tudo mais, a sua vivência é excepcional desse prédio, para fazer a história do prédio. Porque ninguém conhecia, como você colocou, né? Parece até aquela musiquinha dos anos 70, o Brasil não conhece o Brasil não vai ao Brasil. Ou seja, os alunos e os professores não vão à FAO e a FAO não vai. É exatamente isso. Você só ama aquilo que conhece, né, professor? É verdade. Então, os caras não tinham nenhuma afinidade com esse prédio. Entendeu? Eu não me formei aí, não participei, mas sempre procurei, como chefe de departamento, seguir esses critérios. E não se segue, entendeu? Tudo isso por falta exatamente dos profissionais de arquitetura, dessa introdução do que é restauração, que fala, se não é só restauração, é conservação. A conservação é fundamental, importante. E mais barato. Mais barato, tudo isso, a gente fala isso o tempo todo, mas não ficam falando de técnicas retrospectivas. Entendeu? Falar o que nome possa dar é importante, mas isso não é o cerne. O cerne, a essência do restauro é conservação. E depois a restauração, que é sempre de caráter excepcional. Se não se fizer isso, a história do prédio é exatamente a falta de disciplina disso, porque os profissionais de arquitetura tivessem capacidade de entender isso. É o espelho da realidade, né? Essa realidade. Aquilo que às vezes eu falo para o William, né? O William sabe muito bem, a gente conversa muito, o que falta é educação. Educação de qualidade, de nível, senão não adianta nada. Senão nós vamos continuar, sabe, a fazer restauração, que é a última coisa, que é caro, que é indevido. A restauração é sempre de caráter excepcional, porque falharam todas as outras políticas de conservação. Entendeu? É isso que eu acho. Cristina, Oi. eu gostaria de ouvir a palavra da Juliana. Juliana, a Juliana não quer falar. Ela quer só ouvir, ela quer só participar ouvindo. Mas ela não. Ela, como ex-aluna e professora recente, nada a declarar? Juliana é do edifício, viveu o edifício, ela pode fazer os comentários. Foi minha aluna. Memória viva. Trabalhar com ela. Sim. Quer falar, Juliana? Não, eu posso falar um pouco sobre a disciplina, né, de patrimônio, né, que eu concordo com todos os professores, né, que falaram aqui, que é uma disciplina que é essencial para formar não só o profissional que vai trabalhar com o restauro, mas para todo arquiteto, né, porque o arquiteto está o tempo todo intervindo no patrimônio cultural, né, e ele tem que aprender a ter sensibilidade, né, e acho que é isso que a gente, né, vocês, né, primeiros professores, né, foram incutindo isso na gente, né, e agora a gente, né, tenta passar isso para os alunos, né, então é uma disciplina realmente que ela é necessária para criar, né, arquitetos que compreendam, né, o seu papel social, né, porque o arquiteto ele não pode ser só isso, né, como os professores falaram, né, o construtor, né, ele tem que construir para a sociedade, e para isso é necessário entender a sociedade. Essa disciplina eu acho que é fundamental, né, como também a disciplina de sociologia, que hoje é estudos sociais, né, é uma outra disciplina que eu acho que também é super importante para o poder. Ele tem que entender o apartamento da madame, né? O que a madame quer. Não é? Uma vez eu fui chamado por uma cliente que eu tinha feito um projeto para ela, me apresentou a outra. Aí falou assim, olha, eu queria esse meu projeto exatamente como a minha amiga fulana tem. O senhor passa na casa dela para ver como é que é. É mais ou menos por aí. Claro que eu não passei. Claro que eu fiz outro projeto. Está lá hoje, até hoje. Está lá, ela ficou muito satisfeita. Mas essas coisas acontecem. O arquiteto é aquele cidadão, aquele eixo social, vamos dizer assim, tem que entender onde ele está pisando, entender qual é o cliente, entender a sociedade. O arquiteto é integrado na sociedade, tem que se integrar na sociedade.
E tem que conhecer. Por isso que eu digo, arquiteto um pouco de sociólogo, um pouco de antropólogo também, mas principalmente sociólogo, enfim, além de artista, técnico. É um ser complicado. Nós somos muito complicados. Eu não tenho a menor dúvida. Somos muito complicados. Mas é uma complicação mágica, divina, excepcional. É verdade. Posso dar uma outra? Bom, gente... É porque tem 2 horas, né? Porque nós estamos com o tempo cravado, mas você quer falar, Veríssimo? Não, é só para dizer que é uma coisa que está se falando muito, né, de restauração. Eu queria dar novamente a ênfase na conservação, sabe? Porque, e como disse o professor Olinho e o próprio professor William, sobre a história da compreensão. Eu começo a parte, vamos dizer, de conservação, quando eu dava aula, dizendo o seguinte: olha essa parede aqui. Parede. Por que tem revestimento? E todo mundo ficava, né? Lógico, estudante, estou falando com estudante, mas eu falo, para que serve? É porque para ficar bonito ou é para impermeabilizar a parede? Isso é, essas questões de materiais, a sua vida, a sua história, né? Como, por exemplo, o gótico. O que é o gótico? Nada mais do que pedra, porque não tinham capacidade de fazer placas de mármore para revestir aquelas igrejas. Então ficou aquela pedra, lógico, é bonito e tudo mais. O que eu quero dizer é que nessa coisa que nós estamos falando sobre restauro, a conservação, a manutenção, isso é fundamental. E foi o que acontece na grande maioria dos prédios. Todo mundo quer fazer restauração, acaba fazendo retrofit, porque não conhecem. Né? É esse o grande problema que nós temos dessa disciplina. E suas relações com o meio ambiente, suas relações com o patrimônio, como trabalhar uma política até que nós vamos cair no planejamento urbano, quando se fala do centro do Rio de Janeiro. Quer dizer, quer botar gente morando ali. Que é outro seminário. Esquecendo. É outro seminário, mas é uma coisa que está vinculado a essa questão dessa disciplina de conservação e restauração. O projeto Reviver, como diz o William, até nome de empresa funerária, Reviver, né? Reviver o quê? Não é reviver, é viver. É viver, é integrar. Não estamos revivendo nada. Reviver é trazer de fora. Nós temos que integrar. Pegar o cidadão. Concessionária de cemitério, pode olhar. Reviver, Rio Pax, reviver, renascer. É verdade. Alguém que começa a chamar um projeto de reviver tem alguma coisa errada. Claro que tem alguma coisa errada. E lamenta-se, né? Porque pessoas oriundas do patrimônio municipal, né? Exatamente isso. Bom, já que nós estamos falando de restauração, fala, professor. Eu gostaria só de terminar com essa história, que eu levei isso para o reviver, o renascer, qualquer nome que você queira dar. Isso tudo foi aquilo que o William falou, que muitos desses alunos, né, que ficavam fazendo concessões, favores, que hoje estão aí, que nem passavam pela nossa disciplina, porque não entendiam, e hoje são pessoas que lidam com essa questão. O que seria se essas pessoas tivessem aprendido alguma coisa dentro da faculdade? Que aquela mentalidade que a escola, a FAU tem que também se restaurar o seu processo. Reparem que lá em São Paulo, né, professor William, o pessoal reverencia seus professores e seu mestre. Aqui, pelo contrário, depreciam o tempo inteiro. Nós vivenciamos isso durante muito tempo. O professor Olinho é talvez uma das maiores vítimas desse processo. Não eu, mas o professor Olinho, pela sua capacidade, pelo que ele fez aí dentro dessa escola, mereceria ter um destaque muito maior que não tem. Porque você está sendo muito generoso, né? Você está sendo muito generoso. Não estou sendo generoso, eu estou sendo honesto. Porque eu vivenciei várias vezes o seu processo que teve lá dentro da FAU e que eu bati em cima e vi que tudo isso que nós estamos falando refletiu no seu processo de reverência. Então, eu sei, eu estou falando o que eu vi, eu presenciei, não precisa ninguém me dizer, porque eu estava lá. Eu era chefe de departamento.
Então, essas coisas todas estão acontecendo. Só um minutinho, professora Cristina. Claro. Eu sei que está uma hora. Mas eu acho que isso é importante ser colocado. Entendeu? Não só porque foi através da FAO, com todos os nossos percalços, que a gente conseguiu mudar uma mentalidade. E está na hora de vocês que estão sucedendo a gente continuarem com isso, com essa visão. Senão, nada adiantou. Nós estamos tendo um retrocesso nesse reviver, que é uma coisa realmente que começou em Bolonha, uma cidade completamente diferente, na década de 50 pós-guerra. Então, todos esses lugares onde aconteceram, a gente sabe. É isso que as pessoas têm que colocar dentro da coisa, sobre restauro, porque o tema é restauro. Mas o restauro ele acaba vivenciando toda uma sociedade, ele envolve toda uma sociedade. Muito obrigado. Não, obrigado, professor. Para a gente terminar o último assunto, com pouco tempo que a gente tem, eu ainda vou passar o filme do convento, eu queria falar sobre a reforma, restauro do convento de Santo Antônio. Professor Línio, rapidamente, para eu poder passar o filme. Não, é um restauro. Eu não participei, não. Dessa não. Essa é trabalho do professor Olínio. Eu fui espectador. Professor Olínio. Quem participou foi a Ana, que está presente, e também a Rose, que está nos ouvindo, me parece, né? Está ouvindo. Foi um projeto que se procurou a verdade. O que é verdade no restauro? É buscar as origens do edifício, é buscar fundo, descascar tudo, fungar tudo, mexer em tudo e descobrir. Esta é a verdade. Vamos trabalhar com ela ou vamos esconder essa verdade? Questão de opção. Né? Nós resolvemos desvelar o edifício, descobrimos, inclusive, os confessionários e, com eles, concluímos a grande nave de Santo Antônio. Vocês vão ver o filme. O filme é uma proposta de revitalização, criando centro cultural, criando a acessibilidade perfeita em todos os níveis da construção, inclusive. Vocês vão ver isso. Não é do arquiteta Rose e a arquiteta Ana, né? Estão nos ouvindo. Já estou passando o vídeo, professor. Estou vendo. Tá ok. Muito obrigado, então, viu? Fala sobre esse vídeo um pouquinho. Parabéns pela nossa reunião. Fala sobre esse vídeo um pouquinho, professor. Cafeteria. Fala. O acesso à cafeteria vem que há uma escadaria e há rampas que dão acesso desde lá de baixo até o nível da nave, né? Mantendo, evidentemente, os elementos arquitetônicos antigos, né? A frontaria foi modificada, voltou-se ao frontão original. Estava debaixo de toda aquela argamassa e tijolaria do século XX, né? O claustro foi limpo, mantendo toda a sua originalidade. Será apenas um grande gramado verde, nada mais. Tiramos as bananeiras, as árvores, tudo isso, e mantivemos, né? Esse é o claustro. Muito bem. O que mais? Eu não vejo o filme há muito tempo, não sei a sequência mais do filme, né? Mas vamos tentar explicar alguma coisa ou até responder alguma pergunta, né? O claustro todo ele recuperado. As capelas também foram todas restauradas por uma equipe excepcional que trabalhou conosco. E o jardim do mausoléu, existia esse poço também seria recuperado. E aqui existem algumas sepulturas, algumas nichos com restos mortais de alguns pratos. Né? Além das catacumbas, inclusive numa delas está o grande Santo Coutinho. Aí o pátio, como uma área de viver, né? Integrando as pessoas nesse ambiente, né? Aí de cima você vem as rampas de acesso, né? E as escadas complementares. O projeto garante que ninguém teria problemas com cadeira de rodas de acessar ao último pavimento, onde está o Centro Cultural. Aí a área do aqueduto antigo
da Carioca, também foi escavado, recuperado, e seria feita uma praça para teatro e para atividades sociais. Nesse tablado aqui, ele poderia ser colocado, ser feito banquetes, enfim, festas, e aqui uma arquibancada. Ao fundo, as áreas de serviços, né? Os compartimentos de serviço, procurando integrar sempre, né? Nós mantivemos, não é Ana e Rose, mantivemos o que havia de original no edifício, né? Não criamos nada e criamos o necessário, o mínimo necessário para dar uma função presente ao edifício, né? O acesso lá para cima, o último piso, em que onde havia lavanderia, enfim, alojamentos, que passou a ser uma área cultural, um centro cultural. A escada antiga e, paralelamente, tem uma rampa pelo outro lado. Temos uma rampa que para o cadeirante pode subir tranquilamente. Os dois edifícios, o convento e esse conjunto, são ligados por uma ponte que já existia, né? E que seria recuperada. Essa área de serviço são pontaletes para secagem de roupa. A lavanderia funciona muito, tem muita coisa lá, circulava muita roupa, né? De todos os frades, né? Os de luz. Aí está a rampa, o acesso, estão vendo? O acesso, o passadiço, tem o terceiro pavimento. Aqui uma vista lá embaixo, você vê o teatro, um teatro arena, né? A área de lazer, ao fundo da cafeteria. E aí são serviços, são os banheiros, são os sanitários. Aqui à esquerda. Esse projeto talvez tenha sido, nessa época, pena que nós paramos o projeto, paramos a execução, né? Mais de 70% já devem estar prontos, né? Mas corre na justiça um processo e que certamente a obra continuará. Eu apenas funcionei como arquiteto contratado. Não era o dono do escritório. Aí as vistas lá por cima também. O velário, que é importante, acendimento de velas, né? Dos fiéis, passou para baixo, e sobre o terrapleno lá do adro, lá de cima, nós fizemos uma série de lojinhas aqui de baixo, né? Aí o novo frontão, quer dizer, o antigo frontão recuperado, né? E a igreja. Alguém me perguntou hoje, foi Maria Clara, sobre os azulejos. Os azulejos que revestiam essa igreja eram azulejos novos. Retiramos todos e descobrimos um tipo de azulejo, um desenho que poderia ser usado mais tarde, se redesenhado, para criar painéis de azulejo. Porque é necessário, porque os sacerdotes jogam água benta e isso cai sobre as paredes. O azulejo era uma maneira de proteger as paredes. Os confessionários eram 4, recuperamos 3, recuperamos os vãos das tribunas, do púlpito, e também descobrimos a portada original, que vai aparecer daqui a pouco lá na frente. Eu deixaria marcada, esses arcos são da portada original, junto com a portada depois realizada, retangular. Uma vista geral lá de cima. E criamos os elevadores para acessibilidade pela rua direto. E o túnel original de acesso aqui embaixo viraria transformado numa galeria de elementos da história do convento, enfim, coisas que fossem interessantes
mostrar ao público que acessa por baixo, acessa o convento. Aí nós vamos terminar nos elevadores originais. Esta é a equipe, arquitetos jovens, que trabalharam conosco, o coordenador Clemente, Nigre e Ana Lúcia, por uma lei federal de incentivo à cultura. Há alguns patrocinadores que nesse vídeo não estão aparecendo aí. Ele foi anterior. Muito bem. Muito legal, professor. Pelo equilibrado da hora, eu não tenho nem como mais falar sobre isso, porque já estamos estourando as 2 horas de vídeo. 56 minutos. Não, o Santo Antônio daria um seminário só para ele também, como tantos assuntos que a gente falou aqui hoje. Então, a mim, só resta agradecer muito a participação de todos vocês aqui. Foi extremamente enriquecedor, foi muito bom ver Veríssimo e William, tempos que eu não os via. O professor Lino ainda andei encontrando, mas foi muito bom. Obrigada, Maria Clara, obrigada, Juliana.